Boa noite a todos e todas e todes. Que é Lázaro César. Nós estamos aqui falando no canal do YouTube do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Marcelo, nosso companheiro do grupo de trabalho Optei. É uma homenagem que a gente faz à professora Iraci Ribeiro Diegas, nossa companheira. Foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do Diretório Municipal, foi diretora da POSP, companheira de luta. Essa homenagem a gente traz aqui o nome da Iraci. O Grupo de Trabalho Optei, de formação e educação política, vem trazendo vários temas de interesse da classe trabalhadora. E hoje nós vamos trabalhar a questão aí, que é um debate que está correndo no Brasil todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Vários países já tiveram a coragem de construir um mundo de trabalho decente e, por conta disso, até reduzir a jornada de trabalho, né? É um tema que vem aí ultimamente, né? 4 projetos no Congresso Nacional, e agora mais um, que dá autoria do Rogério e da autoria da nossa deputada do PSOL. E agora a gente está com esse debate aí. Então, nós convidamos aí o Grupo Optei, o companheiro Marcelo, professor Marcelo, de estar discutindo hoje a nova primavera do PT. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores vem tratando, então, desse tema, o 6x1, o mundo do trabalho no Brasil diante da historicidade nos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Então, olha bem que nós aí não estamos brincando não, né, Marcelo? Estamos aí tentando vamos fazer esse debate à altura. E acolher a todos e todas, porque quem vai estar acompanhando isso, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque quem vai estar vendo em outros momentos, não é? Eu costumo dizer que a origem do mundo do trabalho, a origem do trabalho, né? César, mas você fala que o trabalho não é bom para o homem? Não, eu já vou logo dizendo por quê. O trabalho, ele surge por uma desobediência do homem. O homem está muito bem tranquilo, sossegado, né? Ele e a sua companheira lá no paraíso, né? No paraíso lá, com tudo tranquilo, sossegado, mas o homem, com a sua ambição, né? Seu orgulho, tentando conhecer, buscando mais o seu conhecimento, ele então é penalizado quando ele desobedece o Criador. E eis aí, viverás com o suor do teu rosto. Trabalho. Então, o trabalho é penoso. O trabalho, ele veio como castigo para o homem. Mas isso ainda não é o pior. Pior, caminha para o pior, é quando o homem ele passa a entender que ele pode concentrar o fruto do trabalho do outro. Então ele começa a escravizar o outro, na intenção dele ter mais, ele concentrar mais. Ele vai trazendo esse trabalho, o outro como escravo. Mas isso ainda não é um todo pior. Pior é que alguém mais inteligente que nós resolveu comprar a força de trabalho do próximo e aí ele acumular riquezas. Ele compra a força de trabalho. Numa jornada de trabalho que era de sol de quando o sol nasce a quando o sol se esconde. 18 horas por dia, 16 horas por dia.
E a luta do povo trabalhador pela redução da jornada de trabalho ela é longa, por isso que eu comecei da forma que comecei, né. Tem histórico que o companheiro Marcelo vai estar trabalhando isso, né, da luta dos trabalhadores da jornada de trabalho. Nisso nós temos o Dia Internacional da Mulher. Muitas pessoas entendem e acham que é um dia de parabenizar as mulheres. Sim, parabenizar a mulher todos os dias, mas o surgimento do dia 8 de março é por conta de 78 companheiras, se não me falha a memória aqui, que foi trancada, né, foi amarrada dentro de um barracão, jogaram querosene em volta e puseram fogo, morreram queimadas, porque elas ali as reivindicavam redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho noturno para as mulheres. Uma outra data, só para a gente ilustrar, é o Dia do Trabalhador. E para nós aqui, é romantizado, Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador, Dia Internacional, Dia Mundial do Trabalhador, também estava lá na pauta. Redução de jornada de trabalho, qualidade de vida no trabalho, redução, e nós conseguimos a redução de jornada de trabalho, como eu disse ainda há pouco. Da, quando o sol nasce ao sol se esconde, nós conseguimos reduzir para 48 horas. Quando isso? Isso é recente. Esse que vos fala, né? Iniciando na vida sindical, iniciando na vida do trabalho, em 1988, 5 de outubro, quando foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Dali nós saímos de 48 horas para 44. Com a jornada de trabalho e com a escala do trabalho, e aí o 6 por 1. É desumano. A gente fica procurando palavras, mas não tem palavras, é desumano. A jornada de trabalho, 6 por 1. Trabalha-se sem contar a jornada, mas tem as horas extras. E tem aquilo que é além das horas extras, tem o trabalho insalubre. O trabalho, o local de trabalho aonde é periculosidade. Por que que a legislação trabalhista, ela traz esse percentual a mais no salário do trabalhador? Porque ele está vendendo não só a sua força de trabalho, mas está vendendo também a sua saúde. Ele está vendendo também a sua dignidade do trabalho. O local de trabalho ele é doente. Ah, César, você está falando o quê? Aonde isso? Olha, para muitos, até que ele não acredita nisso, porque para a categoria organizada, no local de trabalho, que tem sindicatos organizados, fortes, sindicato que se preocupa com a discussão da vida do trabalhador, ele não faz mais 6 por 1. 33% dos trabalhadores brasileiros é 6 por 1. Muitos, a categoria organizada já conquistou as 40 horas semanais. Os trabalhadores da ciência da saúde é 20 horas semanal. É lógico, tem os plantões, né? Tem todo um trabalho. É 20 horas semanal. Os trabalhadores da ciência, né, da educação, também já têm sua jornada. Agora, nós queremos discutir aqui, por exemplo, e aí é bom a gente estar falando nisso, por exemplo, a discussão do fim da jornada 6 por 1, desse mundo do trabalho indecente, porque mais de 350 anos de escravidão
Nós começamos a construir um mundo do trabalho industrializado há pouco mais de 90 anos. É muito novo, é muito, sabe, para a gente estar discutindo isso. E aí gostaria de chamar a atenção, por exemplo, os trabalhadores domésticos. Muitos trabalhadores domésticos, e principalmente a trabalhadora doméstica, né, que é aquela que deixa os seus filhos sem segurança no bairro, deixa seus filhos lá no barraco na favela, deixa as suas crianças lá e vai cuidar da roupa do patrão lá a jornada de trabalho nem é 6 por 1, é 7 por 0 mesmo. Ela entra no trabalho de manhã e só sai de lá de noite. E vamos dizer mais, as companheiras e os empregadas domésticas, depois de mais de 350 anos de escravidão que o nosso país tem, foi agora, em 2014, com a presidenta Dilma, que ela conquistou o direito de ter a carteira assinada, ter o fundo de garantia e ter o salário maternidade. E ainda não é 100%, porque é o patrão que escolhe se vai registrar a carteira da empregada doméstica. A lei tem a vírgula, tem lá uma vírgula lá que está essas brechas. Então, e aí eu queria lembrar a fala, né, do mestre, né, Darcy Ribeiro. A burguesia nacional, eu ia falar elite, né, mas eu não vou falar mais elite, porque elite é sinônimo de inteligência. E a nossa burguesia, ela não é só egoísta, mesquinha, tacanha, medíocre. Ela é também covarde, é danosa. Porque se discute que o trabalhador brasileiro não pode reduzir a jornada de trabalho, mais um dia de descanso, porque ele não sabe usar esse espaço. Mas a vida é minha, certo? A vida é minha. Se eu decidir não trabalhar mais no dia de hoje, fique sabendo você, o problema é seu, não é meu. Eu não trouxe aqui a minha carteira de trabalho, mas eu vou fazer um desafio para que cada um de vocês, no momento oportuno, pegue a carteira de trabalho e, se você não leu o que está escrito nas primeiras 2 folhas da carteira de trabalho, alguém pensou que seria interessante os trabalhadores ter conhecimento do que está escrito ali. A Declaração Universal do Direito do Homem. Ali está escrito na primeira: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis ao trabalho e à proteção contra o desemprego. No meu tempo de faculdade, nós fizemos uma pesquisa e 78% dos trabalhadores que tinha carteira de trabalho registrada não leram a sua carteira de trabalho. E uma boa parte dela leu, mas não entendeu o que queria dizer com isso. Se o trabalho é um direito, se a saúde é um direito, se a educação é um direito, se a moradia é um direito, se o transporte é um direito, então, se eu decidir que não vou trabalhar mais, o problema não é meu. Alguém tem que garantir o meu direito de escolha. Mas nós escolhemos, a classe trabalhadora, nós escolhemos o trabalho. Quem trabalha tem o direito à comida, à alimentação. Mas nós chegamos num momento
nós chegamos num momento que eu queria lembrar aqui também o senador, o querido senador do Rio Grande do Sul, Paulo o Paim, que ele aplaudia e dizia que ele dizia assim que ele lutava e sonhava com o dia em que o salário mínimo ia ser $100. Painho lutou e viu. Foi no governo Lula, com a política do salário mínimo, que o salário mínimo chegou a $340. Mas isso é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Quem falou isso? Uma pessoa que quer ser presidente da República. Mas nós vamos de unhas para a rua e não vamos permitir uma visão dessa ser presidente da República. Então, se o trabalho é um direito, e nós optamos, nós queremos trabalhar, porque o trabalho ele faz parte da nossa vida, mas nós queremos construir também nesse espaço o trabalho decente. Porque a gente, quando a gente liga a TV, ou lê no jornal, ou na revista, que um avião com 300 pessoas teve um acidente e morreu 300 pessoas. É notícia para o mundo inteiro e é o dia inteiro notícia, todo mundo falando. Mas nós não paramos para pensar que não é um avião que cai, cheio de trabalhadores a todo momento. É como se os trabalhadores entrassem num avião aqui no aeroporto e, ao levantar voo, ele caísse e morresse 300 pessoas. Ninguém fala. Porque a vida não vale nada. Porque o trabalhador é uma coisa que é números, que há um tempo atrás nós chamávamos de excluídos. Eram excluídos porque não tinham os direitos sociais que atendiam às suas necessidades básicas. Mas para o mundo capitalista, para o mundo do capital, ele é incluído, porque eu posso pegar um jovem para trabalhar de 18 anos, colocar ele dentro da fábrica com 6 anos, menos de 6 anos de trabalho. Ele já está totalmente, a gente costumava falar no movimento sindical, totalmente bichado, doente. Professores, uma porcentagem enorme de professores afastados do trabalho por saúde mental. Com a loucura da produção, produzir mais, trabalhador lesionado, trabalhadores da saúde mental aos frangalhos. E tem mais um prejuízo. Quem é que paga esse prejuízo? O prefeito da cidade. Porque enquanto o trabalhador está lá na empresa, muitas empresas ainda têm os planos médicos. E o trabalhador vai lá nos médicos, é plano médico. Depois que ele está doente, está afastado, ele vai para onde? Vai para o SUS. Vai para o Sistema Único de Saúde. E aí a prefeitura o prefeito é obrigado a contratar mais médicos, a abrir mais postos, a gastar muito mais dinheiro com saúde, sem contar a previdência social. São milhões que ela tem que pagar. Aposentadoria precoce. O que é isso? Precoce. Precoce, pessoal. Nós imaginamos a quantidade de pessoas jovem que poderia estar agora no auge da sua produtividade, já está afastado do trabalho por doença mental. E outras doenças que tira o trabalhador da sua vida, não só da vida do trabalho, da vida social.
Então, por que cargas d'água nós temos que lutar ainda, como se nós estivéssemos no começo do século XIX, no fim do século XIX, nós estivéssemos ainda brigando por redução de jornada de trabalho. Outros países, Dinamarca, Alemanha, 35 horas semanal. França, 35 horas semanal. E alguns países até menos. O interessante é que existe no Brasil vários segmentos profissionais que têm jornadas de trabalho interessantíssimas e valoriza a vida do trabalhador, que cria um local de trabalho decente. Tem vários. Eu lembrei de um agora, que eu não vou falar aqui o nome da empresa, porque não tem o caso. Mas aqui no estado vizinho nosso aqui, nós estamos aqui na divisa de Minas Gerais, quem não sabe, Mojimirim, aqui na divisa de Minas Gerais. Eu sou mineiro, né? Filho de mineiro. Aí, uma rede de supermercado criou, ele construiu uma jornada de trabalho e o trabalhador ele trabalha 15 dias. Como é que é feito isso? Olha, ele trabalha uma semana, ele trabalha 4x3, 4x3, 5x3, até que ele monta tal. E a rede está tendo lucro, produtividade aumentou, os cofres do cara não diminuiu. E ele, com essa atitude, né, que é louvável, ele ainda cuida da vida do trabalhador. Então, que esse processo de redução de jornada de trabalho, e Mojimirim está dentro dessa luta, né, está dentro desse contexto da luta para redução de jornada de trabalho, porque nós queremos a dignidade do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Não é? Para isso é que nós lutamos, para isso é que nós estudamos, para isso é que nós queremos ir à luta. E o núcleo de formação política do Partido dos Trabalhadores, onde nós compomos o Grupo de Trabalho Optei, nós estamos trabalhando a historicidade, a memória do Partido dos Trabalhadores. Queremos fazer essa discussão, não é? Queremos ampliar esse debate e convidamos vocês para vir com a gente nessa jornada. Tinha muito mais coisa para a gente estar trazendo para o debate. Mas aqui a ideia não é pôr um ponto final. A ideia é que aqueles que tiver contato com esse trabalho venha somar com a gente, né, Marcelo? Venha somar com a gente. Vamos ampliar essa discussão. Porque o homem não nasceu para sofrer. Já dizia o poeta Caetano Veloso. Nasceu para ser feliz. Não é? Trabalhar, queremos trabalhar. Mas queremos também construir o mundo do trabalho decente. E quando eu falei ainda há pouco do trabalho doméstico, a luta pela construção dessas companheiras e desses companheiros, que a gente pensa que trabalho doméstico é a companheira que trabalha na casa doméstica, né? Não, né? A coisa é muito mais ampla que isso, né? A coisa é muito mais ampla, porque a gente pega aí uma empresa grande, né? Porte grande, tudo lindo, maravilhoso, tudo automatizado, né? Mas lá tem o trabalho doméstico. Companheiro que cuida lá das limpezas lá, tudo mais, tudo mais. Né? E aí se cria classe trabalhadora dentro da classe trabalhadora. Ah, não, mas ele é lá
aquela empresa não faz parte da nossa empresa. Não, nós somos todos da classe trabalhadora. Se eu conquistei jornada de trabalho de 40 horas já, eu faço 40 horas já há 38 anos que eu conquistei minhas 40 horas, minha jornada de 40 horas. E muita gente está comigo aqui também, não é? Mas se a gente tem essa luta e já conquistamos a nossa jornada de trabalho de 40 horas, nós temos mais a obrigação de ser solidário e conquistar o fim da jornada, o fim do 6 por 1, né? Trazer a jornada 2 horas de folga, de descanso para o trabalhador, trazer essa jornada e continuar a batalha para a redução para 36 horas. Para nós construir um mundo do trabalho decente. Um mundo do trabalho onde não explore a vida como é hoje. Mas aonde tem isso, né? Estava conversando hoje. Aonde que está esse pessoal? Gente, eu no meu trabalho, na minha jornada de trabalho, durante muitos anos, eu visitei muitos frigoríficos, abatedouro de frangos, batedor de suíno, batedor do boi, do gado. A gente chega no supermercado, pega o frango do domingo, tudo prontinho, bonitinho, e leva para casa. E muitos de nós não sabemos como que é a jornada de trabalho desses companheiros dentro do abatedor de frango. Eu tive a honra de na Contac, ser uma das pessoas que ajudou a produzir a NR36. NR que cuida do trabalho do pessoal de abatedouro. Então é isso. Eu fico por aqui, convidando vocês para não esquecer, né? Na oportunidade, leia o que está escrito lá nas 2 folhinhas da carteira de trabalho, que todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e às condições justas e favoráveis ao trabalho e à proteção contra o desemprego. Só para lembrar que a proteção contra o desemprego, para quem não sabe, e desculpa aqui, é o seguro-desemprego, que nós conquistamos agora, há pouco tempo. Agora há pouco tempo, faz muito tempo. Porque para nós que a nossa vida é 60, 70 anos, a nossa expectativa de vida está aí, né? 70, 60, 70 anos. Tá, para nós, parece muita coisa, né? Mas para a história da classe trabalhadora, para a história em geral, nós começamos a construir um país industrializado logo ali, ó, bem atrás aqui. Né? O meu pai ainda trabalhou trabalhou em serviço que só ele era registrado. Mas a minha mãe trabalhava, eu trabalhava, meus irmãos trabalhavam, mas recebia só ele. O dia que ele saiu, foi embora, o dono acertou só com ele, não acertou com nós, não. Esse ano eu completei 40 anos de carteira registrada. Não aposentei. Ainda, né? Estou esperando que saia ainda. 40 anos de contribuição. O cabelo já tá branqueando, né? Branqueando, ó. Tá vendo? Tô achando que ele tá pretejando, não tá branqueando. Já ficou branco tudo já. E nós não conquistamos o direito à nossa aposentadoria. Imagine quantos trabalhadores nessa jornada 6 por 1 não vai chegar à aposentadoria por conta das dificuldades que um pequeno grupo de pessoas não querem. Não querem porque são perversos e não se contenta só de ter o lucro sobre o lucro. Querem também
a jornada de trabalho de 52 horas semanal e um turno 7x0. É isso. Muito obrigado e a gente se vê aí pela caminhada. Bem-vindo, bem-vindes, bem-vindas. Professor Marcelo Ferreira, Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Mojimirim. Nós estamos com educação e formação política. Esse é um espaço no canal YouTube do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim, onde temos a necessidade de realizar aqui todas as nossas oportunidades de realizar um encontro, de realizar uma oportunidade de debate, diálogo e também na caminhada fraterna do companheirismo na opção da militância política. Então, estamos aqui também porque pertencemos a um grupo, o Grupo Professor Horácio Diegas, que é um grupo de educação e formação política que se reúne no Partido dos Trabalhadores de Mojimirim, que constitui um grupo que faz a curadoria da história e da memória do partido. Nas últimas observações nesse canal, nós temos aqui a história do Partido de Mojimirim, seus 44 anos. Temos companheiros e companheiras que graciosamente, fraternalmente e também no colaboracionismo puderam estar dialogando, pensando e fazendo política, a pensar a história do Partido dos Trabalhadores durante esses 44 anos de existência. Esse ano completaremos 45 anos, 2026. Estamos aqui falando para o julho de 2026. Então, esse grupo, professor Horácio Diegas, de Educação e Formação Política, se reúne para constituir esse livro de memórias dialogando com a história do Partido de Mojimirim. Uma oportunidade belíssima na qual nós reverenciamos aqui a curadoria desses propósitos, né? Eu tenho o companheiro Lázaro César, um sindicalista, um educador popular, um administrador de empresa, uma pessoa muito capacitada, intelectualmente falando, e com uma história belíssima na trajetória sindical na nossa cidade, na nossa região, que me acompanha nessa trajetória dessa formação política, nesse movimento que nós estamos fazendo, nessa organização de saberes para poder dialogar e pensar a história do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim. Vem aí o livro de História do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim. Eu tenho de minha autoria, eu confeccionei todas essas lives, dialoguei com todas elas, incluindo um texto, aonde nós colocamos e categorizamos todas as nossas oportunidades nas transições que nós tivemos aqui na militância política, começando no final da década de 70, iniciando a década de 80 com uma militância maravilhosa, e assim nas transições do tempo. Década de 90, resistência, persistência, e seguindo em frente. Hoje estamos aqui como também como um processo inaugural de pensar também que constituímos um centro de educação e formação política, história e memória do Partido dos Trabalhadores. E também para essa consequência pensar um livro onde nós transitamos, né, que é a próxima edição, um livro que vem aí para o futuro de 2027. Nós vamos transitar com as histórias que foram narradas a partir dos fatos que estão em jornais da nossa cidade, da nossa região. Então, cada matéria, cada tira, cada editorial, cada texto que foi confeccionado de todos os companheiros e companheiras filiados no Partido dos Trabalhadores, no trajeto da sua história, estará reverenciado nessa segunda obra que pretendemos editar. Também temos futuramente aí um livro dessas memórias com as imagens desse Partido dos Trabalhadores de Mojimirim. Então, temos muita coisa para poder fazer nesse Centro de Educação e Formação Política, História e Memória do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse preâmbulo todo aqui, estamos com esse módulo, onde pretendemos trabalhar e dialogar, né, a realização de uma formação, educação e formação política, onde nós vamos falar a questão do fim dessa jornada 6x1. Então, para poder pensar essas caracterizações, para poder pensar essas configurações, nós estamos fazendo reverência aqui naquilo que é necessário para poder dialogar e para poder pensar as estruturas que pertencem a essa trajetória que nós temos no mundo do trabalho. E pensar essa trajetória nada mais do que uma agenda que nós possamos empreender
a terceira nova primavera do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim, onde nós possamos dialogar com o mundo do trabalho, o Brasil diante da historicidade, os aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Então, essa é uma primeira live, né, um primeiro vídeo onde nós vamos deixar aqui caracterizado, por isso, sempre o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver na assistência desse conteúdo, para a gente poder se reverenciar, sempre compartilhar e curtir, que é o objetivo nosso aqui, a formação e educação política. Então, categorizando que nós vamos transitar com esse tema, né, do mundo do trabalho e a relação das transformações na história, nos aspectos econômicos, sociais e políticos, também vamos ter outros módulos onde vamos pensar a elite agrária desse país, o presente e o passado, pensar depois um alinhamento do mundo do campo e do mundo urbano em relação a essa jornada de combate, aí, essa jornada de 6 por 1, inaugurar e reverenciar uma nova forma de dialogar com o mundo do trabalho e fazer isso pensando com qualidade de vida, com aquilo que Lázaro César trouxe aqui para nós, o companheiro Cezinha, né? O nosso César trouxe sabiamente agora há pouco aqui para nós, quando ele transitando pelo mundo do trabalho, identificando que esse mundo do trabalho ele é feito com qualidade, com aprimoramento. E a realização desse mundo do trabalho no mundo do capital se inaugura para a saúde e não para a morte. Se inaugura para a existência e não para a sobrevivência. Então, com essas bases, nós pretendemos dialogar e, nesse primeiro movimento, inaugurar, sim, vamos buscar no mundo operário, no mundo do trabalho, as organizações que estiveram na transitoriedade da história no Brasil para poder caracterizar essas oportunidades aqui, então. Então, eu sou um professor, um historiador, um filósofo, um pedagogo, um bacharel em direito, e me coloco aqui como um aluno, como um estudante de pensar educação e formação política. Então, quero aqui reverenciar todos aqueles que podem estar contribuintes nesse sistema. Então, para poder pensar no Brasil, no último século, no século XX, nós temos um primeiro movimento muito forte, muito candente, que é o Nasceturo, né, onde nasce o anarcossindicalismo, que é o primeiro congresso operário brasileiro que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, né, de 15 a 22 de 1906. Né? Nós estamos um início de século onde a imigração, né, estrangeira, a imigração italiana, espanhola, né, fortemente marcada já pelas suas transições e pelas suas possibilidades, trouxeram para nós a primeira organização, né, uma confederação operária brasileira. Então, desse primeiro movimento saiu um almanaque, a voz do Brasil, né, a voz do trabalhador, que era essa voz brasileira que ia para dentro das fábricas, das primeiras manufaturas, do comércio em geral, aonde a força-trabalho ela se verificava, e nós tínhamos jornais profundamente marcados, sim, por um jornal, por um jornalismo anarquista, né? Nós temos a batalha na barricada, justamente para poder verbalizar tudo aquilo que estava nessa primeira reunião de inteligências que sai lá da União dos Operários, da União dos Centros de Artistas e Artesanatos e todas aquelas outras associações operárias de trabalhadores urbanos ou agrários que vão se juntar no Rio de Janeiro, as ligas, né, camponesas ou urbanas, operárias, aí vão se juntar para poder categorizar. Nós vamos ter chapeleiros, marmoristas, estivadores, ferroviários, né, que é uma grande potência no Brasil, esse Brasil de 1906, e nós vamos ter sim, a indústria de tabaco, o café e todos aqueles operários que se organizaram para poder, no Rio de Janeiro, estar na sua representatividade e dialogar. Pensando que esse Brasil de início do século XX é um Brasil agrário, onde traz a maior produtividade é o café, os aspectos econômicos aí, né, do início dessa república, trazem esse mundo agrário, esse mundo do café como preponderante para essa organização. Né? Vamos lembrar, sim, que essa primeira república ela é marcada, sim, pelos anseios de uma oligarquia que se estabelece na venda do seu produto os seus jogos de política.
os seus jogos de interesse. A representatividade maior é a expressão da política café com leite, né? Ou seja, os trabalhadores aqui estão na sobrevivência, estão na vivência, tentando empreender aqui uma resolução de olhar para essas estruturas de sobrevivência do mundo urbano e do mundo operário e, nas suas transições, poderem observarem aquilo que de mais interessante, né? Nós vamos verificar que é um Brasil ainda profundamente marcado do começo de século, que vem esse mundo agrário de abastecimento, inclusive da Primeira Guerra Mundial, para justamente pós Primeira Guerra Mundial sobreviver sob as reivindicações das horas-trabalho, que é o fruto, inclusive, desse nosso módulo, dessa nossa live, dessa nossa aula, desse nosso processo dialógico aqui de se pensar o fim e o combate dessa jornada de 6 por 1, inaugurar um outro movimento onde pensamos a saúde do trabalhador, o lazer do trabalhador, a inteligência do trabalhador e do capital, sob outros aspectos de convivência e também de ampliação. Porque se você vai cuidar da saúde, você vai merecer novos espaços de vivência, você vai merecer novos espaços de convivência. E todo o capital se engrandece com essas movimentações. No mundo, há belíssimas experiências que vão tratar desse assunto e vão reverenciar essas transformações. Então, vamos aqui categorizar esses trabalhadores que saem lá do primeiro Congresso Operário, mas nós temos aqui a primeira greve da Estrada de Ferro do Noroeste do Brasil, né? Nós temos ali na barranca do Rio Paraná, em Três Lagoas, né, o Porto Jupiá, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. É uma reivindicação pelas condições de trabalho, pelas horas de trabalho, pelos salários que eram pagos ali e pelos trabalhadores que morriam no trecho da Estrada de Ferro da sua construção. Então, esse trem, essa formulação, pertencia também a uma organização operária que tinha, sim, um jornal que era vinculado à Lanterna, que trazia, sim, o debate para pensar o autoritarismo, a opressão diante da carga e diante do volume de trabalho e das condições precárias da sobrevivência, de alimentação e de outras garantias que são necessárias para a existência do mundo do trabalho, uma existência na inteligência, no engrandecimento de tudo aquilo que está na saúde, né? De tudo aquilo que está nas melhorias do humano de acordo com a vivência nesse capital. Então, olhando para essa condição, nós vamos ter um estopim de olhar para essas questões sociais, para essas mobilizações operárias, e o Estado olha com essa grandeza e vai dizer, não, isso tudo não é uma questão social, é um caso de polícia, é uma agitação, né? São sindicalistas, são anarquistas e vão tipificar e carimbar logo no seu nascituro o movimento operário e vão, assim, colocar na ilegalidade e na intervenção da força, da opressão, da violência, tudo aquilo que está categorizado. Nós vamos ter leis de expulsão, né, desses nossos estrangeiros, desses nossos irmãos imigrantes que construíram a nossa nação também, né? A primeira força trabalho é a força preta, a força negra, que parte de África, explorado pelo continente europeu, que também nos explora, né? Vamos verificar que é um Brasil que sai das estruturas escravocratas e permanece na sua servidão, não quebra inaugurando para toda a população negra, para toda a população preta, escolas, universidades, ofícios, né? Ou seja, engenharias de trabalho para poder cunhar os ofícios, não. É justamente uma troca, né, através de uma escritura, de uma carta, e as pessoas passam a continuar vivendo daquilo que viviam anteriormente, da servidão. São poucas as oportunidades que vão existir na configuração de outros processos. E aí, a imigração europeia traz consigo a experiência do outro continente, aonde já havia uma luta, uma reivindicação, uma organização dos trabalhadores. Nós vamos ter aqui, em 1907, a lei, né, um decreto que vai denominar a expulsão desses imigrantes por estarem presentes nessa relação de trabalho. Nós vamos ter a Lei Adolfo Gordo, um decreto que vai intensificar a repressão, revogando as garantias, inclusive, que tinha as pessoas para serem deportadas, e justamente essa opressão vai em cima do anarcossindicalismo, né? Então,
De um lado, nós temos os trabalhadores pensando na vivência do trabalho, para reivindicar não 16 horas de trabalho, não 12 horas de trabalho, mas para reivindicar garantias que permanecessem nas 8 horas na idealização de uma realidade ainda para a época, né? Havia superexploração para cima das 16 horas, né? Onde mulheres e crianças também morriam dentro das fábricas, dentro das fabriquetas, dentro das próprias máquinas, porque pertenciam a essa condição de exploração. Não havia licença maternidade, licença paternidade, não havia descanso semanal, muito menos férias. Ou seja, não há garantia dos trabalhadores. Então, aqui eu quero evidenciar que esse primeiro movimento de defesa da lei ou das leis que vão tratar em relação ao direito dos trabalhadores é feito com esses aspectos, com essas condições. E o movimento operário, do ponto de vista dessa pressão e dessa repressão, vive essas contradições e empreende a sua organização e vai para poder combater essas estruturas que haviam, sim, tornado uma condição insuportável para aquela sociedade, essa sociedade de 1917, onde nós vamos verificar São Paulo, uma realidade operária de mais de 100 mil pessoas ainda trabalhando nessas insalubridades que nós estamos categorizando aqui, né? E esse custo de vida, né, muito alto para a sobrevivência, e nós vamos verificar que esses operários, esses trabalhadores, todos aqueles que estão na realização do trabalho, na sua grande maioria, né, nós também temos mulheres e crianças, né, e que trazem para nós todo e qualquer sem garantias e condições de precariedades. Então, São Paulo, o epicentro, a Moca, onde nós vamos ter o cotonifício, e aí lá eclode as primeiras reivindicações em função do cotonifício Cresp, na Moca, em função da questão da paralisação das atividades para repensar essas estruturas de trabalho, essas relações de trabalho de 10, 14, 16 horas, como também as condições de ganho nessa realização. Logo em seguida, isso se esvai, se amplia para o Brás, Barra Funda, Lapa e para o próprio centro comercial na cidade de São Paulo. E a 9 de julho tem o choque, né? 9 de julho de 17, a cavalaria vem com a grande opressão e acaba matando o sapateiro Jorge Martinez. Isso traz para nós um marco fundante aqui, onde o Estado está atentando contra a vida dos trabalhadores, através das suas leis, através das suas condições opressivas, e aí o primeiro mártir que nós temos de trabalhador morto pela polícia, pela opressão do Estado, pela reverência militar, é José Martinez, o sapateiro. Então, dessa situação, eclode, sim, toda uma organização para reivindicar as estruturas e cobrar dessas estruturas do Estado e do capital, dos empresários, que eram os donos de fábrica e também do campesinato, aqueles que eram relacionados às propriedades de terra, outras formas de pensar a partir dessa exemplificação de São Paulo. Então, traz, sim, um mar humano para as ruas, para o funeral de José Martinez, o sapateiro que é morto, sim, nessa primeira eclosão em 9 de julho, em relação à cavalaria do Estado de São Paulo, a Força Pública do Estado de São Paulo. Então, nós vamos ter essa condição de que nós temos um grande funeral empreendido para justamente olhar para essa situação e questionar essas estruturas. E nós não temos as liberdades civis e as garantias dos trabalhadores, e não existem nesse processo, só há um meio de ganho para a sobrevivência e para a vivência, e é preciso repreender essas condições, né? Ou seja, o papel das mulheres, né, e dessas crianças nessas fábricas são fundantes, tanto que as mulheres são a maioria da força-trabalho nesse processo, e na greve de 1917, que paralisa a cidade de São Paulo e pulveriza para todo o Brasil um ponto aí de convergência na luta dos trabalhadores na defesa de uma pauta de melhoria das condições de trabalho, inclusive precariamente, de todos aqueles que estão lá. E na ponta aqui dessa relação está a reivindicação das mulheres que estão ali, sim, trabalhando
arduamente para essa situação. Não diferentemente, verificar que, por essa condição, já em 1917, nós vamos ter, sim, né, olhar para essas estruturas e verificar que a história do movimento operário no mundo passa também por uma caixa de ressonância e nós temos, sim, a todo momento uma força bruta empreendendo contra todos aqueles que estão nas fábricas ou no campo para o ganha-pão. Então, pensar que se uma força pública vem para o seu primeiro batalhão e assola a todos os trabalhadores, cometendo um homicídio em relação a José Martinez, que se torna um Marte, nós temos essas mesmas condições nas milhares de fábricas espalhadas, São Paulo, Brasil e mundo, e assim o fazem também. Não é à toa que nós temos lá, né, a primeira condição de reivindicar a condição do trabalho e do Dia da Mulher é porque nós temos uma greve operária acontecendo em 1908 até 1909, 15 mil mulheres marcham na cidade de Nova York e, por conta dessa relação, logo em seguida, 2 anos depois, acontece a situação precária e que traz para nós um ponto de convergência também, um segundo ponto de convergência na luta dessas grandiosas mulheres que vão reivindicar os seus trabalhos, mas 146 jovens são mortas na Triângulo Shirts-Warts, que é uma fábrica de tecidos aonde os patrões trancam a fábrica, há um incêndio, um pequeno incêndio que se alastra, acometendo 146 mulheres mortas, na sua maioria imigrantes, estando nos Estados Unidos da América do Norte. Então, verifica que essas mulheres empreendem uma nova função em relação ao trabalho. Não é à toa também que, para a Revolução Russa, a 1917, as portas do Palácio de Inverno, nós vamos ter, sim, as mulheres empreendendo, as trabalhadoras empreendendo a luta pelo pão. E na luta pelo pão, elas foram alvejadas e cravejadas de bala nessa relação e iniciaram todas as suas mobilizações junto à trincheira de seus maridos e junto à trincheira também porque eram operárias. Então, nós vamos verificar que todas essas possibilidades elas se encontram diante da opressão e da repressão do Estado, do braço armado, né, da pata do cavalo aqui, que é um movimento da cavalaria, na criminalização dos operários e na ordem burguesa, né, da ordem desses patrões, desse capital contra todos aqueles que estão na relação. E quem é que está nessa relação da burguesia, daqueles que possuem os meios de trabalho, os meios de produção? Todos os atores que são proprietários, tanto de terras quanto de fábricas. Quem são aqueles que estão como operários, como proletariados, como trabalhadores? Todos aqueles que vendem a sua força de trabalho para a constituição de uma jornada, para poder pensar um assalariamento dessa relação. E não há aqui, nesse choque, né, a reivindicação de convergência. Né? Cada qual, no caso, o operariado se entrincheira para dizer é preciso mudar as estruturas, mas de outra forma também a burguesia também não desce da sua posição de soberania para dialogar sobre o assunto. Então nós vamos ter sim, né, a cidade de São Paulo, o exemplo maior de 9 de julho a 12 de julho, uma paralisia total na cidade de São Paulo, justamente mais de 70 mil trabalhadores estão às ruas, entrincheirados contra essa cavalaria, contra a opressão do Estado. Então, é importante caracterizar, né, a violência do Estado contra os direitos humanos, né, contra suas relações de sobrevivência econômica, e é um Estado que não pensa essa relação nesse primeiro momento. E nessa trajetória, do primeiro eco dessa trajetória, nós precisamos evidenciar tudo aquilo que está no anarcossindicalismo, na ruptura de uma luta do sindicato para quebrar esse Estado opressor, mas também da esfera que nós temos a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, já se empreendendo para se encaminhar na grande revolução dos trabalhadores do mundo. Então, nós aqui em Brasil sofremos também essa caixa de ressonância, porque no Rio de Janeiro também, a 1918, né, soldados e operários entram em confronto numa grande rebelião. No Rio Grande do Sul, em 1917, também, nós temos uma Liga de Defesa Popular. Então, para dizer que
Passado esses primeiros movimentos de choque, o que se encontram num legado histórico desse período aí dos primeiros 20 anos desse novo século XX, né? É uma relação que só vai verificar e visualizar no tempo, quando a CLT de 1943 passa a ser promulgada, a Consolidação das Leis do Trabalho, onde pretendo evidenciar e chegar aqui como ponto de fixação desse primeiro movimento, de dialogar sobre essas estruturas. Precisamos dizer que esse Brasil dos seus primeiros 20 anos é um Brasil que vive de uma oligarquia e ainda em transição de poderes, a chamada política café com leite, ora São Paulo governa o Brasil, ora Minas Gerais, mas com outros olhares e outras roupagens que vai desaguar em 1930, numa revolução, onde vai procurar, sim, uma ruptura para uma transição de um Estado maior opressivo, de um Estado de maior violência. Lembrando aqui que, para 1922, nós temos o modernismo, nós temos a organização sindical, a fundação do PCB, nós temos evoluções em relação ao pensamento e à intelectualidade, de caracterizações na qual pensamos um Brasil brasileiro, né? Um Brasil onde identificamos o que é nosso, né? O antropofagismo, né? Trazemos e devoramos tudo que está ao derredor e fora e produzimos